Normalmente, as pessoas não gostam de ser interrompidas. Estabelecemos alvos, metas a serem cumpridas, tarefas a serem realizadas, e as interrupções atrapalham. Mas, quando examinamos o ministério de Jesus, percebemos claramente que algumas das necessidades que ele atendeu vieram exatamente como interrupções. Jairo, por exemplo, chegou com seu pedido de socorro em uma dessas situações. No caminho, quando ia para a casa dele, Jesus foi interrompido pela mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia. Mas ele parou, atendeu, curou, ajudou, assessorou. Conosco não é diferente. Muitas das oportunidades que temos de ajudar vêm em forma de interrupção. E aí perguntamos, paramos para prestar ajuda? Ou não fazemos isso porque não queremos interromper o que estamos fazendo? Para onde ia o samaritano da parábola de Jesus? O que ele ia fazer? Nós não sabemos. Jesus não contou. Mas independentemente de seus interesses, este homem parou para ajudar. Quando o cego Bartimeu chegou perto de Jesus clamando por misericórdia, parecia óbvio o que ele desejava, queria ser curado. Mas Jesus lhe perguntou o que queria. O mesmo aconteceu com o paralítico do tanque de Betesda. Jesus perguntou se queria ser curado. Estas perguntas Jesus as fizera porque certamente queria saber quais eram de fato as necessidades desses homens. Antes de ajudarmos alguém, precisamos nos certificar das reais necessidades das pessoas. Porque nem sempre o que achamos que precisam é o que de fato precisam. Há pessoas que só querem falar. Então, o que elas precisam? De alguém que as ouça. Jesus ministrava as necessidades das pessoas. Dizemos hoje, coçava no lugar certo. Coçar onde não existe coceira não faz sentido. Deus nos chama a alimentar os famintos, não os alimentados. Deus nos chama a vestir os nus, não os que já têm roupas. A confortar os tristes, porque os que estão alegres e felizes não precisam de conforto. Deus sabe todas as coisas. Conhece todas as necessidades, até aquelas que não sabemos que temos, Ele sabe. Diante do paralítico que fora trazido pelos amigos, Jesus sabia a maior necessidade daquele homem. Não era cura física, mas cura espiritual. Por isso, dirigindo-se a ele, disse, os teus pecados estão perdoados. Foi criticado por essa declaração, mas e daí? Era o que o homem precisava. Ele precisava de certeza de perdão, livrar-se da culpa. Depois, somente depois, ordena, tome teu leito e anda. Nós não conseguimos ver além das aparências como Jesus via. Mas todas as pessoas que nos dispusermos a ajudar, não importa quais sejam suas necessidades, precisam de cura espiritual. Todos somos machucados pelo pecado e precisamos de Jesus. Acontece que muitas pessoas não sabem disso. E o caminho para que sintam esta necessidade, para que desejem esta cura, é através das necessidades que têm, físicas, materiais, e que podemos supri-las. Porque antes de ordenar que estas pessoas sigam a Jesus, nós precisamos atender às necessidades delas, porque era exatamente assim que o mestre fazia. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, esse era seu nome aramaico. Dorcas, seu nome em grego. Esta mulher atendia tanto às necessidades dos membros da igreja, quanto ajudava os que não eram da igreja. Sua morte foi lamentada pelos que recebiam sua ajuda.
E você conhece a história. Pedro ressuscitou esta mulher. Temos que cuidar das necessidades de nossos irmãos, bem como daqueles que não congregam conosco. A característica com a qual seríamos vistos como verdadeiros discípulos de Jesus é o amor fraternal entre irmãos. E é esta característica que as pessoas que não congregam conosco também esperam ver em nós. Por isso, e por esta razão fundamental, cada igreja deve ter bem clara a sua visão de como ministrará às pessoas, às necessidades das pessoas da comunidade. Todos os departamentos da igreja devem atuar juntos na execução deste projeto evangelístico. E qualquer estratégia, seja ela qual for, deve se fundamentar em pelo menos 3 fontes: nos princípios da Bíblia e do espírito de profecia, no conhecimento das necessidades reais da comunidade e na opinião dos membros da igreja. Planejamento e análise do planejamento são essenciais. É uma questão de boa administração. Mas tem um detalhe: nunca devemos fazer as coisas simplesmente por fazer, sejam elas quais forem. As reais necessidades das pessoas que desejamos servir devem ser identificadas. Paulo fez isso. É só observar o discurso que fizeram em Atenas. Ir ao encontro das pessoas onde elas estão, para ali suprir as necessidades delas. Este é o princípio que devemos seguir. Coçar no lugar certo, coçar onde tem coceira. Caso contrário, qualquer projeto evangelístico estará fadado ao fracasso. Foi isso que Jesus fez, foi isso que devemos fazer. Suprir as necessidades reais das pessoas.